Boa noite. Agora é hora das informações do nosso estado na Band. Mais uma mãe denuncia agressões contra o filho em uma escola no Água Verde. E no total, a polícia já ouviu cerca de 30 pessoas neste caso. A advogada que sofreu bullying na infância agora defende estudantes que sofrem com o mesmo problema. Aprovado na Câmara de Curitiba o projeto que pode dar direito à meia entrada aos estudantes dos chamados cursos livres. No futebol, neste final de semana, vão ser disputadas as semifinais do Campeonato Paranaense. E você vai ver também uma reportagem especial sobre os cinemas de rua de Curitiba. São notícias que você vê a partir de agora na segunda edição do Band Cidade. Depois de ataques e ameaças aos adolescentes em escolas, cresce a polêmica sobre o bullying. Crianças que humilham os colegas também são vistos como responsáveis indiretos por provocar estes ataques. Um advogado que já sofreu bullying na infância agora trata destes casos. Ele chegava em casa com marcas da escola. Aí, por último, ele estava reclamando de queda no cabelo. Eles começam a falar sintomas. Ai, tô com dor de barriga para não ir para a escola. O filho de Jussi sofreu bullying dos 5 aos 12 anos, apenas porque se destacava na escola, tanto nas aulas como em alguns esportes. Mas quando as agressões passaram a acontecer também nas redes sociais, o caso foi parar na delegacia. Até alguns lá que riram, que entraram na, entre aspas, brincadeira, que bullying não é brincadeira, é crime, eu sempre falei isso. Eles também foram chamados, assim como diretores, donos da escola, foi todo mundo para a delegacia. De tanto falar sobre o assunto e discutir nas escolas, Jussi ficou conhecida como doutora bullying e garante, a vítima não é o problema, que, aliás, precisa ser enfrentado. E se não for tratado, se não tiver um acompanhamento, alguém que faça alguma coisa por essa criança, geralmente criança ou adolescente, agora se coloca, se a gente como adulto às vezes não sabe lidar com uma situação, quem dera uma criança ou adolescente em relação a isso, que é uma coisa muito grave e muito forte. Alexandre também virou especialista no assunto. Por ser gordinho e ter um pouco de dificuldade na coordenação motora, ele sofreu bullying durante 10 anos e passou por 9 escolas. A gente se sente muitíssimo mal, se sente apartado da sociedade, porque geralmente quando você é excluído ou quando você é apontado negativamente, você sente que a culpa é sua. A história do advogado virou livro e Alexandre defende o aprimoramento das leis. Não pode praticar, mas se praticar não dá nada. Então que pelo menos sejam previstos de forma específica nessa lei que o bullying é equiparado a assédio moral. Por quê? Porque isso facilita a indenização, caso a vítima queira, e também inibe, porque uma vez que você propõe na lei que vai existir um dano moral por aquilo, uma punição civil, ainda que civil e monetária, a vítima acaba tendo aquele caráter de evitar o problema, de evitar aquela atitude agressiva. A punição para escolas e pais que fecham os olhos para o bullying é apenas uma das maneiras de combater o problema, porque a prevenção vai muito além disso. Chega de fechar o olho, a gente precisa de políticas públicas, precisamos de uma educação assertiva, de medidas honestas, corretas, que realmente procuram coibir o bullying e frear os seus efeitos nefastos. O que está dizendo este advogado que escreveu o livro é que há uma omissão. Nós estamos simulando que estamos resolvendo um problema que não está sendo resolvido. E pior, que se agravou a hora que chegaram as redes sociais, onde qualquer pessoa pode agredir qualquer outra pessoa. E, geralmente, as escolas não têm um trabalho claro sobre isso. O que acontece? Aquele que sofre com bullying tem mais uma distorção, ele pode virar um agressor, porque ele sofre tanto e, geralmente, se ele tiver algum problema ainda psicológico, ele pode sofrer tanto que chega um ponto que ele desabafa atacando os outros. Então, o jovem que está fazendo bullying dentro da escola está fazendo um mal duplo. Primeiro, está prejudicando os seus colegas. Ele mesmo tem um problema e está prejudicando os colegas. E, num caso extremo, pode criar uma pessoa revoltada, que vai criar mais problemas lá na frente. O mal da cria, ele se contamina. Então, é importantíssimo esse tema que foi levantado aí, que as escolas realmente, a legislação realmente evolua para acabar com essa tragédia que é o bullying e as suas consequências para a vida das pessoas.
Depois das denúncias de agressão dentro de uma escola no bairro Água Verde, em Curitiba, apareceu mais um caso. A mãe de um ex-aluno da creche investigada conta que o filho também sofreu agressões na mesma escola no ano de 2011. As conversas nos aplicativos entre pais não param de acontecer. Nesta, uma das mães tenta convencer a outra a denunciar à polícia os supostos casos de maus-tratos envolvendo uma creche no bairro Água Verde. As atitudes do meu filho era que ele tinha que ser penalizado ao comer, que ele não tinha direito a se alimentar. E quando ele se alimentava, que eu insistia muito, ele entrava embaixo da mesa, como se ele fosse um bichinho, alguma coisa assim, e comia. Sabe? Alguma coisa sempre com muito medo. Começou a falar algumas palavras que nós não temos o costume de usar dentro da nossa casa, inclusive alguns palavrões. Ele começou a ficar muito agressivo com o pai, ele não queria mais ir para a escola. Ele tinha muita agressividade quando chegava o horário de ir para o colégio. O caso ganhou repercussão depois que alguns vídeos foram divulgados esta semana por um novo grupo de pais denunciando supostos maus-tratos. Investigadores do NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, vítimas de crimes, afirmaram à imprensa que os maus-tratos na escola em Curitiba aconteciam há mais de 20 anos, desde que a creche começou a funcionar em 1996. Pela primeira vez, o local foi encontrado assim nesta sexta-feira, fechado. Pelo menos 30 pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil que investiga o caso. Entre elas, pais, professores e outros funcionários. Não está descartada a prisão da diretora, que se apresentou espontaneamente e diz que não houve qualquer tipo de excesso. Ela foi ouvida na data de ontem e foi interrogada, os advogados estavam presentes, se apresentaram ela, e ela estava muito calma, muito tranquila e respondeu a todas as perguntas que foram feitas. Ela negou que tenha havido algum tipo de excesso, mas ela disse que realmente ela é uma pessoa muito rígida, muito rigorosa no estilo de ensino dela, mas que houve excesso, ela de certa forma negou. O pai de uma das vítimas compareceu também à sede da Polícia Civil pedindo explicações, já que sua filha de 4 anos está na lista de testemunhas que serão ouvidas nos próximos dias. A minha filha, ela está desde os 7 meses de idade e está com 4 anos, e é uma das crianças que vai depor no sábado. Uma criança de 4 anos depondo. E ela tem muito medo. Assim, até uma das frases que ela usou agora indo para a próxima escolinha foi que ali ela não teria mais essa diretora. Então, assim, um momento meio que até de alívio dela. As imagens gravadas pelas câmeras de segurança também já estão sob posse do setor de criminalística, que fará a perícia para concluir se houve manipulação dos arquivos por parte da diretora da creche. Se a justiça não tivesse fechado os olhos e o Ministério Público tivesse atuado como deveria ter atuado na época, e ela tivesse sido condenada, hoje essas crianças não estariam sofrendo o que estão sofrendo. Entende? Então, o meu sentimento hoje é que a justiça foi injusta comigo. Totalmente injusta comigo, com a minha família, com o meu filho, com as nossas dores. O problema é que os casos estão aumentando, mais pessoas estão aparecendo, estão reclamando e para a pessoa reclamar tem que ter muita coragem. A maior parte não faz reclamação nenhuma, sofre e não fala. Funcionário também não fala. Professores contratados, a pessoa tem medo depois de não arrumar mais emprego lá na frente se fizer alguma denúncia. Então, algo tem. O tamanho nós não sabemos. Qual a gravidade? Eventualmente tem instituição que fecha por esse motivo. Então, o momento é complicadíssimo. A responsabilidade dos investigadores é grande, mas são fatos que não podem passar em branco. E um alerta do que foi falado aí da pessoa ser rigorosa. Rigor tem limite. Até onde é que o professor pode ser rigoroso? Quando é que passa a ser uma violência, inclusive psicológica, prejudicando para o resto da vida as crianças? É algo muito grave. Quem passou hoje pelo centro de Curitiba recebeu orientações sobre a doação do imposto de renda. Representantes de algumas instituições beneficiadas mostraram como o dinheiro pode ser usado. Eu sou da Fundação Meninos de Quatro Pinheiros e precisamos do seu imposto de renda para auxiliar com as crianças e adolescentes em acolhimento institucional. Eu sou do Instituto Tibagi e preciso do seu imposto de renda para ensinar a mecânica básica da bicicleta. Eu sou da Passos da Criança. Precisamos do seu imposto de renda para transformar a vida de crianças e adolescentes da Vila Torres. Estas são apenas algumas das 300 entidades ou projetos de Curitiba que podem ser beneficiados
com a doação do imposto de renda. Durante toda esta sexta-feira, eles estiveram na Boca Maldita mostrando o trabalho. Quem ficou interessado pôde tirar dúvidas na tenda com representantes do Conselho Regional de Contabilidade. A Receita Federal esse ano sempre apoiou, né? Mas a declaração está muito simples das pessoas fazerem e principalmente de destinarem parte do seu imposto de renda a essas entidades que fazem um trabalho fundamental no sentido de valorizar os direitos das crianças e adolescentes. A iniciativa foi uma parceria com a Fundação de Ação Social. Menos de 5% da população faz a doação do potencial que poderia fazer. Então, o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, em parceria com a FAS, está aqui promovendo, divulgando, explicando como é que tanto pessoa jurídica quanto pessoa física pode doar para os conselhos do idoso, conselho da criança, para as instituições diretas. Então, você que ainda não fechou o teu imposto de renda até o final de abril, você pode fazer a doação de até 6%. Então faça a tua doação, é muito fácil. Bem, infelizmente é só no modelo completo do imposto de renda. E esse 3% incide sobre o imposto devido. Então a pessoa tem o imposto devido, calcula o 3% e daí faz o recolhimento até o dia 30 de abril. Para quem está em dúvida para onde vai esse dinheiro, se não vai para alguma torrefação política o seu trabalho, é uma possibilidade de ajudar alguma entidade que realmente precisa e que vai fazer o bem para alguém. Pelo menos você sabe que o dinheiro não foi jogado fora como é tradicional. Depois do intervalo, estudantes de cursos livres poderão ter direito à meia entrada. E vamos com as imagens ali da região da rodoferroviária de Curitiba, região próxima à rodoferroviária, 16 graus é a temperatura neste momento. Estudantes de cursos livres, como é o caso do pré-vestibular ou de qualificação profissional, poderão ter direito à meia entrada. O projeto foi aprovado em segunda discussão na Câmara Municipal de Curitiba. O objetivo do autor do projeto é beneficiar aqueles estudantes que não tinham direito a pagar meia entrada em cinemas, teatros, circos, espetáculos musicais e outros eventos. Alunos de cursinho pré-vestibular, alunos, por exemplo, que fazem curso livre profissionalizante no SESC, Senai, Sebrae, alunos, por exemplo, em universidades que vão lá não fazer o curso universitário, mas um curso livre que a universidade ofereça. Esses alunos vão dizer assim, para o MEC é como se eles não existissem, e aí eles não tinham esse direito à meia entrada. A partir desse projeto de lei, eles passam a ter esse direito equiparados aos outros estudantes. Eles são estudantes como os outros, então por que não ter esse direito? Mas para ter o direito ao desconto, o aluno precisa estar matriculado em um curso de uma instituição reconhecida pelo MEC ou pelas secretarias estadual e municipal de educação. Para dar confiabilidade também àquela carteirinha que é expedida, ou seja, são de organizações sérias e alunos que estão matriculados efetivamente nelas. Como o projeto não precisa de regulamentação, começará a valer a partir da sanção do prefeito, o que deve acontecer ainda este mês. É o tipo de projeto do ganha-ganha. Ganha o aluno que não tinha esse direito e passa a ter, e ganha também o empresário, até porque muita gente desconhece, mas a lei federal da meia entrada, ela não dá direito a que todos os ingressos, por exemplo, de uma sala de cinema, sejam para meia entrada. Ela limita em 40% da carga total de ingressos. E isso não está sendo alterado. Nós não aumentamos o número de meias entradas. Nós aumentamos o número de pessoas que concorrem a esse lote de meia entradas. Ou seja, aquela sessão que estava vazia, aquela sessão que está com espaço ocioso, agora ela vai ter uma chance de estar mais cheia. Ou seja, é benefício também para o empresário. A chance é grande de aprovação na Câmara dos Vereadores. Vamos lembrar, o jovem é importante hoje numericamente como eleitor. No ano que vem tem eleição novamente. Então, as pessoas acabam, na política, levando em conta essa opinião pública. Agora, resta saber o que o prefeito, que teria o poder de derrubar o projeto, qual vai ser a decisão que ele vai tomar. Vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã com Manuela Niklevics.
Hoje já tivemos aumento significativo da nebulosidade na maior parte do nosso estado. Aqui em Curitiba mesmo o dia já foi bem mais cinzento. Em todo o leste do nosso estado registramos também algumas chuvas bem pontuais e rápidas. E com o avanço da frente fria que vem lá do oeste do estado, das regiões de fronteira, a expectativa é de que o final de semana seja de tempo ainda mais encoberto, temperaturas um pouquinho mais amenas e possibilidade para chuvas a qualquer momento do dia. Isso atinge todos os setores do nosso estado. Aqui em Curitiba, no sábado, mínima de 15, máxima de 23 graus. No litoral, mínima de 19, máxima de 26, Ponta Grossa, máxima de 23 e Telêmaco Borba, máxima de 25 graus. Para o domingo, pouca coisa muda por aqui. A instabilidade segue alta e as temperaturas também são mais amenas no domingo. Em Curitiba, por exemplo, a máxima é de apenas 22 graus no domingo. No litoral, máxima de 25, Ponta Grossa, máxima de 24 graus e Telêmaco Borba tem máxima de 25 graus no domingo. Com o apoio da Band Paraná, acontece amanhã em Itapema, Santa Catarina, a primeira etapa do Extreme Brasil, que é uma das maiores competições fora de estrada do país. Os melhores pilotos brasileiros vão correr em uma pista diferente. A competição é uma prova para carros com tração nas 4 rodas, contra o tempo, em um circuito fechado que desafia a agilidade dos competidores, divididos em 3 categorias. As provas acontecem amanhã e domingo. E depois do intervalo, você vai ver uma reportagem especial sobre os cinemas de rua de Curitiba. 16 graus é a temperatura agora na capital. A imagem é da rua Alferes Poli. E vamos conferir o futebol. As semifinais do segundo turno do Campeonato Paranaense vão ser disputadas neste final de semana. Amanhã, na Arena da Baixada, o Atlético enfrenta o Rio Branco. E no domingo, no estádio Couto Pereira, o Curitiba joga contra o Londrina. Os vencedores disputam o título no próximo dia 14. Os antigos cinemas de rua voltaram a ser lembrados na inauguração do Cine Passeio, que é o único cinema de rua da cidade hoje. Mas Curitiba já teve muitos cinemas de rua no passado. Os cinemas instalados até o final da década de 1980 no calçadão da 15 de novembro em Curitiba recentemente deram espaço para outro tipo de comércio. Muitos viraram fachada de banco e até instituição de ensino. Carlos, que era morador de rua, lembra bem daquela época. Tinha um senhor que dava ingresso pra gente, que a gente era piada de rua, e a gente assistia o espetáculo. Um dos espetáculos assim foi Charlie Chaplin, que me empolgou a ser artista. Essas e outras histórias contadas foram colocadas para dentro de um livro, originado do projeto de conclusão de curso de jornalismo realizado pela Luciane e por uma outra colega da Universidade Federal do Paraná. Elas narram episódios saborosos sobre a antiga Cinelândia curitibana, como costumava ser chamada a região da Boca Maldita e arredores, por abrigar os principais cinemas de rua da cidade. Com base nas histórias contadas pelas pessoas que viveram nessa época, mas a gente fez uma pesquisa bem extensa também na Biblioteca Pública, Casa da Memória, inclusive para ter o registro em imagens disso, né? Que estava muito perdido. A gente teve que reunir tudo isso assim para contar essa história. Folheando as páginas, parece ser uma volta ao passado. O Palácio Avenida, que é um dos principais pontos de apresentação de Natal da cidade, abrigava uma enorme sala de cinema. Inaugurado em 4 de abril de 1929, a primeira sessão só aconteceu no dia 1º de maio. A chique Avenida Luiz Xavier está ali, mas bem diferente do público que frequentava. Em uma das esquinas, a atual instituição de ensino abrigava uma das salas mais requisitadas da região. O Cine Palácio ocupou o espaço de uma das mais importantes e tradicionais construções de Curitiba, a partir de 1926, erguido pelo engenheiro João Cid Moreira Garcês. Ia estrear o cinema, o filme Helena de Troia, contando a história do cavalo de Troia, muito conhecida da mitologia. E o dono do cinema teve a ideia de construir um cavalo de madeira para colocar na bilheteria e chamar o público. Então ele pediu para o projecionista do cinema, que não era marceneiro, tinha algumas ideias, né, de como fazer, para que ele construísse um cavalo, que ficou com 4 metros de altura e 5 de envergadura. Ele fez isso na garagem de casa. Na hora de trazer o cavalo, eles descobriram que o cavalo não conseguiria sair de lá. Então eles tiveram que destruir a entrada
e trazer o cavalo para cá, que ficou na bilheteria. Não se sabe se esse foi o amuleto de sorte ou não, a questão é que o cavalo e o filme ficaram em exibição por semanas a fio, com fila aqui na frente, de muitas pessoas lotando as sessões de cinema. É tanta história que foi se perdendo no caminho e até na memória do curitibano que a prefeitura da cidade resolveu resgatar parte de tudo isso. Na semana passada, o Cine Passeio abriu suas portas ao público. O complexo, instalado num espaço que antes foi um antigo quartel do Exército Brasileiro, retoma o conceito dos cinemas de rua e faz referência a 2 antigos cinemas de Curitiba, os Cines Luz e Hits. Com capacidade para 90 pessoas, as salas foram equipadas com os mais modernos sistemas de projeção e sonorização existentes no mercado. Eu achei muito bom, eu espero que o curitibano frequente realmente cinema, né? Ele faz homenagem a 2 salas de cinema que foram significativas para a cidade e é uma opção a mais, né? Para que você frequente. E o cinema tem isso, né? Contar, trazer um pouco de cultura através dessas histórias, seja elas quais forem, mas inclusive para você abordar uma forma de educação dentro de casa, com os amigos, você debate temas de uma forma diferente, inclusive de relacionamento humano, quando você vê uma história no cinema, né? O cinema tem uma mágica importante, que é a concentração total e também a interação que há entre as pessoas com relação à emoção. As pessoas se emocionam mais. O cinema é uma concentração absoluta, a não ser que tenha gente comendo pipoca por perto, mas o tradicional é que isso não aconteça. O fato é que, se você imaginar 60 anos, por exemplo, quando começaram a chegar os filmes coloridos, os filmes em cinemascope, tela grande, naquela época, onde nem televisão existia nos anos 50, o que era o cinema? A tela grande, a alta definição da projeção, o encanto que representava. Então, por isso que tem essa força tão grande. E vamos ver agora a programação do fim de semana local aqui da Band Paraná. No sábado, às 7 da manhã, tem o programa Paraná Querido. Às 11 horas é a vez do programa Conversa de Boteco. No começo da noite, às 10 para 7, tem o Band Entrevista neste horário e o nosso convidado é o presidente do Sindiabrabar, Sindicato dos Bares, Fábio Aguaio. Ele vai falar aqui de um caso que nessa semana deu muito o que falar na cidade, que foi a prisão e inclusive foi algemado de um dono de bar numa questão de barulho no local, e aí o setor todo se rebelou e está pedindo um tratamento diferenciado agora para o governo do estado em relação a isso, achando que houve abuso. No domingo tem o programa Viagem Mais, tem o Band Litoral, Band Motores e o Top Fighters, na madrugada de domingo para segunda-feira. Vem aí o Jornal da Band, um bom final de semana para você.